Regressemos ao início da vida. A probabilidade de sintetizarem em laboratório os componentes básicos de uma célula viva, a proteína e o DNA, individualmente a partir de aminoácidos e nucleotídeos, é minúscula. Há ainda uma circularidade aqui. Os componentes do DNA, os genes, têm o código para que os aminoácidos se reúnam em proteínas, mas são necessárias proteínas para fazer o DNA. Sabemos também que até o presente a elaboração de uma teoria adequada da forma como o DNA, as proteínas, etc., são reunidas em uma célula, a começar pelos ingredientes básicos e não vivos que se acham disponíveis, tem se esquivado aos biólogos. Sendo assim, é muito improvável que essa teoria seja desenvolvida ou que se chegue a um consenso a respeito. Mas será que precisamos de um processo contínuo do início ao produto final? Vamos invocar a descontinuidade da criatividade para a conclusão do sistema de mensuração quântica da hierarquia entrelaçada na primeira célula viva. O desenhista, a consciência quântica, Deus, identifica a combinação proteína-DNA em possibilidade, embora seja pequena a possibilidade, porque ele conhece o conjunto propósito-eu-reprodução e a automanutenção. Deus tem o projeto de possibilidades para que a célula viva se guie. O projeto codifica o conhecimento de que para criar uma célula viva e autorreferencial é preciso um sistema de replicação, DNA, gerentes de manutenção, as proteínas, comunicadores entre DNA e proteína, o RNA, citoplasma para mobilidade e uma parede celular para confinamento. Porém, na efetiva produção física da célula viva, a partir das possibilidades quânticas dos ingredientes microscópicos, os aminoácidos, nucleotídeos, lipídios, etc., na transição entre micro-possibilidade para macro-possibilidade e para macro-realidade, há uma descontinuidade, e, na verdade, precisa haver. A descontinuidade provém do fato de que, excetuando-se a célula viva real, nenhum estado macro-intermediário de ingredientes microscópicos satisfaz os requisitos de uma hierarquia entrelaçada. Como anteriormente, a hierarquia entrelaçada e a descontinuidade constituem o preço necessário para a autorreferência ou cisão sujeito-objeto, e apenas a criatividade de Deus pode resolver esse paradoxo. Isto envolve um elevado nível de criatividade que pode dar um salto quântico sobre a continuidade habitual dos meios mecânicos de montagem. E para isso é necessário um desenhista inteligente. Deus faz à humanidade a sua própria imagem. O matemático John von Neumann, em 1966, trabalhando com aquilo que chamamos autômatos celulares, fragmentos de coisas programadas, deduziu teoricamente os papéis do sistema replicador e mantenedor da produção de um sistema efetivamente reprodutor, antes mesmo de Francis Crick e James Watson descobrirem esses papéis no laboratório. Entretanto, von Neumann não percebeu a autorreferência da vida e seu modelo é compatível com o materialismo. Ele não viu a necessidade de invocar Deus e o salto quântico na produção original da vida. Como reconhecemos a importância da autorreferência, estamos descobrindo como Deus deve ter criado a primeira vida e que apenas Deus consciência e o salto quântico descontínuo podem ter realizado efetivamente o trabalho de criar vida a partir da não-vida. Biólogos holísticos como Humberto Maturana e Francisco Varela percebem o problema dos materialistas e propõem o holismo, segundo o qual
o todo é maior do que suas partes. A vida é uma propriedade emergente de uma célula viva que não pode ser reduzida às suas partes. Mas, considerando o que conhecemos sobre como sistemas simples formam sistemas complexos, como átomos formando moléculas sem irredutibilidade, pois sabemos que as moléculas podem ser reduzidas a átomos e suas interações, a afirmativa dos holistas parece ridícula. O biólogo Michael Berry, em 1996, intui de maneira aproximada a mesma coisa sobre o holista quando introduz o conceito de complexidade irredutível, ou seja, características biológicas tão complexas que apenas um superdesenhista inteligente, Deus, poderia imaginar. Talvez a linguagem seja melhor, mas não mais plausível. Mas agora compreendemos o que os holistas estão tentando dizer, o que Berry está tentando dizer. A hierarquia entrelaçada do desenho da vida é que é irredutível, irredutivelmente complexa. A magia da vida nasce de 3 coisas. 1. A causação descendente de Deus criando. 2. A hierarquia entrelaçada na organização da célula viva, nos oferecendo o colapso quântico autorreferencial na célula com a ajuda de 3. Um projeto vital, do qual a célula faz a representação física. A magia na criação da vida é o salto quântico de criatividade. Ela não pode ser sintetizada ou reduzida a uma evolução contínua, passo a passo, por meio matemático, computação mecânica ou reações bioquímicas em laboratório. As pessoas dizem que a vida é um milagre. Isso não é um clichê. A vida é, literalmente, um presente milagroso e criativo que Deus nos oferece. Para saber se o pudim ficou bom, é preciso prová-lo. Em última análise, diremos o seguinte: existe um fruto comprovável e tangível dessa teoria criativa da origem da vida? Se existe um pudim, depois de cozinhá-lo, ou seja, teorizar, podemos prová-lo e nossa dúvida sobre a autenticidade da culinária desaparece. Do mesmo modo, precisamos de dados experimentais para comprovar a validade da teoria. Do contrário, ela será magia, pseudociência. O modelo materialista é francamente desprovido de propósito. A vida não tem propósito, a origem da vida não tem propósito, a evolução não tem propósito. Com efeito, os biólogos substituíram a palavra teleologia, propósito, por teleonomia, aparência de propósito. Há um mistério insolúvel nesse tipo de pensamento. Por que a evolução leva sistemas biológicos a uma complexidade cada vez maior? Segundo a biologia convencional, a evolução ocorre por meio de mecanismos darwinianos de variação do acaso e de seleção natural. É conhecido que o acaso pode seguir qualquer sentido, tanto o da complexidade quanto o da simplicidade. E a seleção natural favorece a fecundidade, a capacidade de gerar prole em quantidade, e não a complexidade. No entanto, se Deus criou a vida e a fez evoluir, o fez com um propósito, qual seja o propósito de ver suas possibilidades se manifestarem em representações físicas. Nesse cenário, a evolução da vida é a evolução de representações cada vez mais complexas dos projetos de vida contidos no corpo vital, para que Deus possa observar suas possibilidades e encontrar expressões cada vez melhores. Às vezes, chamamos esse impulso da vida para evoluir na direção da complexidade crescente de flecha biológica do tempo, e somente podemos explicá-lo em uma teoria na qual Deus é o criador da vida original e Deus é o impulso causal por detrás da evolução da vida, em virtude de saltos quânticos subsequentes, como será visto no capítulo 9. Por falar nisso,
A dupla darwiniana de acaso e necessidade nos oferece uma teoria da adaptação das espécies, como uma espécie se adapta a um ambiente em mutação, mas não da evolução, como uma espécie se torna outra espécie, e, em especial, não da macroevolução, evolução envolvendo uma grande mudança de características. As famosas lacunas fósseis entre linhagens de espécies são bastante conhecidas. Se os mecanismos darwinianos, lentos e contínuos, se aplicassem a toda a evolução, não haveria lacunas fósseis. Perry afirma o mesmo sobre a inadequação do modelo neodarwiniano da evolução, considerando a bioquímica de diversas pequenas etapas da evolução por meio do acaso e da necessidade darwiniana. E Perry chega à igual conclusão. Seriam o acaso e a necessidade suficientes para todas as etapas da evolução? Não. Será a evolução da vida também o produto de um desenhista dotado de propósito? Sim. E acrescento, Deus é um desenhista criativo que guia a evolução por meio de saltos quânticos criativos. As lacunas fósseis evidenciam a descontinuidade desses saltos quânticos. Apresentei todas essas ideias em detalhes em outro trabalho, realizado em 2008. No capítulo seguinte, exponho um vislumbre. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.